Capítulo 8. Descobrir as nossas diferentes necessidades emocionais. Geralmente, homens e mulheres não sabem que têm necessidades emocionais diferentes. Consequentemente, não sabem como se apoiar mutuamente. O que normalmente acontece nos relacionamentos é que os homens dão o que gostariam de receber e o mesmo acontece com as mulheres. Cada um assume erradamente que o outro tem as mesmas necessidades e os mesmos desejos. Em suma, ambos acabam insatisfeitos e ressentidos. Tanto homens como mulheres acham que dão imenso, mas não recebem nada em troca. Consideram que não são reconhecidos nem valorizados. A verdade é que ambos dão, mas de uma maneira errada. Por exemplo, uma mulher pensa que está a ser carinhosa quando faz muitas perguntas ou se mostra preocupada. Como já vimos, isso pode ser muito irritante para um homem. Ele começa a sentir-se controlado e a precisar de espaço. Ela fica confusa porque adoraria que ele a tratasse dessa maneira. Os esforços dela são, na melhor das hipóteses, ignorados e, na pior, irritantes. Da mesma maneira, os homens acham que estão a ser carinhosos, mas a forma como expressam o seu amor pode fazer com que uma mulher se sinta invalidada e sem apoio. Por exemplo, se a mulher estiver aborrecida, ele pensa que está a demonstrar o seu amor e apoio ao fazer comentários que minimizem a importância dos seus problemas. Por exemplo, não te preocupes, não é nada demais. Ou pode ignorá-la por completo, partindo do princípio de que está a dar-lhe espaço para se acalmar e refugiar na caverna dela. O que ele considera ser apoio fala sentir-se menosprezada, negligenciada e ignorada. Quando uma mulher está aborrecida, precisa de ser ouvida e compreendida. Sem esta noção das diferentes necessidades, femininas e masculinas, um homem não compreende por que motivo as suas tentativas de ajudar acabam sempre por fracassar. 12 tipos de amor. Grande parte das nossas complexas necessidades emocionais podem resumir-se à necessidade de sermos amados. Tanto os homens como as mulheres têm 6 necessidades de amor, todas igualmente importantes. Os homens precisam essencialmente de confiança, aceitação, apreço, admiração, aprovação e incentivo. As mulheres precisam, sobretudo, de carinho, compreensão, respeito, devoção, validação e segurança. A tarefa hércula de descobrir aquilo de que a outra pessoa precisa é bastante simplificada se compreendermos estes 12 tipos de amor. Ao analisar esta lista, perceberá facilmente por que motivo a pessoa com quem está pode não se sentir amada. Mais do que isso, esta lista pode ajudar a melhorar os seus relacionamentos com o sexo oposto, quando sentir que já esgotou todas as hipóteses e não sabe o que mais fazer. As principais necessidades dos homens e das mulheres. Aqui fica uma lista dos diferentes tipos de amor, lado a lado. As mulheres precisam de carinho, os homens precisam de confiança. As mulheres precisam de compreensão, os homens precisam de aceitação. As mulheres precisam de respeito, os homens de apreço. As mulheres precisam de devoção, os homens precisam de admiração. As mulheres precisam de validação, os homens de aprovação. As mulheres de segurança, os homens de incentivo. Compreender as suas necessidades essenciais. É claro que qualquer homem ou mulher precisa, em última análise, de satisfazer as 12 necessidades. Reconhecer os 6 tipos de amor de que uma mulher necessita não implica que os homens não as sintam. Os homens também precisam de carinho, compreensão, respeito, devoção, validação e segurança. As necessidades essenciais são aquelas que têm de ser satisfeitas antes de se poder receber e valorizar outros tipos de amor. Um homem torna-se totalmente receptivo e atento aos 6 tipos de amor essenciais às mulheres: carinho, compreensão, respeito, devoção, validação e segurança, quando as suas próprias necessidades essenciais são satisfeitas primeiro. Da mesma forma, uma mulher também precisa de confiança, aceitação, apreço, admiração, aprovação e incentivo. Mas antes de poder realmente valorizar e estimar estes tipos de amor, as suas necessidades essenciais devem ser atendidas. Compreender as necessidades essenciais do outro é um segredo valioso para melhorar os relacionamentos na Terra.
É importante lembrar-te que os homens são de Marte para aceitar que eles têm necessidades essenciais diferentes. É fácil para uma mulher dar aquilo de que precisa e esquecer-se de que o seu marciano favorito pode precisar de outras coisas. Da mesma forma, os homens tendem a focar-se nas suas necessidades, esquecendo-se de que tipo de amor que eles valorizam nem sempre é apropriado à sua venusiana favorita. O aspecto mais significativo e prático desta tomada de consciência é que estes diferentes tipos de amor são recíprocos. Por exemplo, quando um marciano expressa o carinho e compreensão, ela começa automaticamente a retribuir-lhe a confiança e a aceitação de que ele precisa em primeira instância. O mesmo acontece quando uma venusiana demonstra confiança no seu marciano e ele retribui automaticamente a atenção com o carinho do que ela precisa. Nas páginas seguintes, vamos definir os 12 tipos de amor em termos práticos e revelar a sua natureza recíproca. 1. Ela precisa de carinho e ele de confiança. Quando um homem demonstra interesse pelos sentimentos de uma mulher e preocupação pelo seu bem-estar, ela sente-se amada e protegida. Ao fazê-la sentir-se especial, o homem consegue satisfazer a primeira necessidade essencial feminina. Naturalmente, ela começa a confiar mais nele e, nessa altura, torna-se mais aberta e receptiva. Quando uma mulher adota uma atitude aberta e receptiva em relação a um homem, ele sente que ela confia nele. Confiar num homem é acreditar que ele está a dar o seu melhor e que quer o melhor para a sua companheira. Quando as reações de uma mulher revelam que ela acredita genuinamente nas capacidades e intenções do seu companheiro, a primeira necessidade essencial dele é satisfeita. Automaticamente, ele passa a ser mais carinhoso e atencioso relativamente às necessidades e aos sentimentos dela. 2. Ela precisa de compreensão e ele de aceitação. Quando um homem ouve uma mulher sem julgar e de uma forma empática e compreensiva, ela sente-se ouvida e compreendida. Uma atitude compreensiva não implica presumirmos que já sabemos o que o outro está a pensar ou sentir. Implica retirarmos significado do que ouvimos para validarmos o que nos está a ser transmitido. Quanto mais uma mulher se sente ouvida e compreendida, mais facilmente retribui com a aceitação que o seu marciano necessita. Quando uma mulher abre carinhosamente os braços a um homem, sem tentar mudá-lo, ele sente-se aceite. Uma atitude de aceitação não rejeita, antes afirma que ele está a ser recebido de braços abertos. Isso não significa que a mulher ache que ele é perfeito, apenas indica que não está a tentar melhorá-lo, que acredita que ele é capaz de fazer a sua própria evolução. Quando um homem se sente aceite, é muito mais fácil para ele ouvi-la e compreendê-la da forma que ela necessita e merece. 3. Ela precisa de respeito e ele de apreço. Quando um homem reconhece e prioriza os direitos, os desejos e as necessidades de uma mulher, ela sente-se respeitada. Quando o comportamento dele leva a uma consideração os pensamentos e os sentimentos dela, ela sente-se respeitada. Demonstrações físicas e concretas de respeito, como oferecer-lhe flores ou lembrar-se de datas importantes, são essenciais para satisfazer a terceira necessidade essencial da mulher. Sentindo-se respeitada, é muito mais fácil para ela transmitir ao homem o apreço que ele merece. Quando uma mulher reconhece que é valorizada graças aos esforços e ao comportamento de um homem, ele sente-se apreciado. O apreço é a reação natural ao apoio. Quando um homem se sente apreciado, sabe que o seu esforço não foi em vão e, consequentemente, é incentivado a dar mais. Uma demonstração de apreço faz com que o homem se sinta automaticamente capacitado e motivado a respeitar mais a sua companheira. 4. Ela precisa de devoção e ele de admiração. Quando um homem prioriza as necessidades de uma mulher e orgulhosamente se compromete a apoiá-la e satisfazê-la, a quarta necessidade essencial feminina é atendida. Uma mulher quer sentir-se adorada e especial. Um homem satisfaz esta necessidade quando faz com que os sentimentos e as necessidades dela sejam mais importantes que outros interesses dele, como o trabalho, o estudo e o lazer. Quando uma mulher sente que é a prioridade número 1 na vida dele, então, com bastante facilidade, retribui com a mais genuína admiração. Assim como uma mulher precisa de sentir a devoção de um homem,
Um homem precisa de se sentir admirado por uma mulher. Admirar um homem é olhá-lo com arrebatamento, deleite e satisfação. Um homem sente-se admirado quando ela se surpreende com as suas qualidades ou talentos, que podem incluir sentido de humor, força, persistência, integridade, honestidade, o lado romântico, bondade, amor, compreensão e outras virtudes que alguns consideram inadequadas. Quando um homem se sente admirado, também se sente suficientemente seguro para se dedicar à sua mulher e a adorá-la. 5. Ela precisa de validação e ele de aprovação. Quando um homem não se opõe nem discute os sentimentos e desejos de uma mulher e, em vez disso, aceita-os e valida-os, a mulher sente-se realmente amada, porque a sua quinta necessidade essencial é satisfeita. A atitude de validação de um homem confirma o direito de a mulher se sentir tal como se sente. É importante salientar que é possível validar o ponto de vista dela mesmo tendo um ponto de vista diferente. Quando um homem aprende a demonstrar essa atitude de validação, a sua própria necessidade de aprovação será consequentemente satisfeita. No mundo, todos os homens querem ser os heróis ou cavaleiros andantes das suas mulheres. O sinal de que passou no teste é a aprovação dela. A atitude aprovadora de uma mulher é uma forma de reconhecer a bondade de um homem e expressar satisfação em relação a ele. Não se esqueça que demonstrar aprovação a um homem nem sempre significa concordar com ele. Uma atitude de aprovação reconhece ou procura os bons motivos que estão por trás do que ele faz. Depois de receber a aprovação de que necessita, é mais fácil para ele validar os sentimentos dela. 6. Ela precisa de segurança e ele de incentivo. Quando um homem demonstra repetidamente que se preocupa, que compreende, respeita, valida e é devoto à sua companheira, a necessidade essencial de segurança dela é satisfeita. Esta atitude reconfortante transmite à mulher que ela é amada. É comum um homem cometer o erro de pensar que, uma vez satisfeitas todas as necessidades essenciais de uma mulher, estando ela feliz e segura, daí em diante saberá que é amada. Mas não é verdade. Para satisfazer a sexta necessidade essencial de uma mulher, um homem deve reafirmar várias vezes o seu amor. Da mesma forma, um homem precisa de se sentir incentivado por uma mulher. Essa atitude de incentivo dá-lhe esperança e coragem, porque lhe transmite confiança na sua competência e no seu caráter. Quando a atitude de uma mulher expressa confiança, aceitação, apreço, admiração e aprovação, incentiva um homem a alcançar todo o seu potencial. Sentir-se incentivado motiva-o a dar-lhe a confiança de que ela precisa. O que há de melhor num homem vem à superfície quando as suas 6 principais necessidades são satisfeitas. Mas quando uma mulher desconhece essas necessidades e lhe transmite carinho em vez de confiança, pode, inadvertidamente, sabotar o relacionamento. A próxima história exemplifica precisamente este ponto. O cavaleiro andante. Dentro de cada homem há sempre um herói, o cavaleiro andante. Acima de tudo, o que um homem quer é ser bem-sucedido, a servir e a proteger a mulher que ama. Quando sente que ela confia nele, consegue assumir esse seu lado nobre. Torna-se mais carinhoso. Quando não sente a confiança dela, perde alguma vitalidade e energia e deixa de se preocupar com ela. Imagine um cavaleiro andante a passear pelo campo. Subitamente ouve uma mulher a gritar por ajuda e lança-se imediatamente a galope em direção ao castelo, onde ela está aprisionada e vigiada por um dragão. O nobre cavaleiro desembainha a sua espada e enfrenta o dragão. Como resultado, é recebido de braços abertos pela princesa. Quando os portões se abrem, é recebido e aclamado pela família da princesa e pelos habitantes da aldeia, que o consideram um herói e o acolhem. Ele e a princesa apaixonam-se. Um mês depois, o nobre cavaleiro segue viagem. No regresso, ouve a sua amada princesa gritar por ajuda. Outro dragão atacou o castelo. Quando lá chega, empunha novamente a espada para fazer frente ao dragão. Antes da primeira investida, a princesa grita do cimo da torre: "Não usa a espada, usa este nó corrediço que é melhor." Atira-lhe uma corda e dá-lhe instruções por via de gestos para lhe explicar como usá-la.
O cavaleiro, ainda que hesitante, segue as suas instruções da princesa, enrolando a corda à volta do pescoço do dragão e puxando com força. O dragão morre e todos os habitantes da aldeia rejubilam. No jantar de celebração, o cavaleiro sente que, efetivamente, não fez grande coisa. Como usou a corda da princesa em vez da espada, não se sente digno da confiança e da admiração dos aldeões. Depois do jantar, retira-se, abatido, e esquece de puxar o lustre à sua armadura. Um mês depois, parte noutra viagem. Ao sair com a espada à cintura, a princesa pede-lhe que tenha cuidado e diz-lhe para levar a corda. No regresso a casa, o cavaleiro volta a deparar-se com um terceiro dragão a atacar o castelo. Desta vez, precipita-se para o animal com a espada em riste, mas hesita, questionando se não seria melhor usar a corda. Nesse momento de hesitação, o dragão cospe-lhe fogo e queima-lhe o braço direito. Confuso, o cavaleiro olha para cima e vê a princesa a acenar da torre do castelo. Usa este veneno, grita ela. O laço não vai funcionar. Atira-lhe um frasco de veneno que ele verte para dentro da boca do dragão, matando-o imediatamente. Todos rejubilam e comemoram, mas o cavaleiro sente-se envergonhado. Um mês mais tarde, noutra viagem. Ao sair com a sua espada, a princesa pede-lhe que tenha cuidado e diz-lhe para levar a corda e o veneno. Ele irrita-se com a sugestão dela, mas leva-os por precaução. Desta vez, durante a sua jornada, ouve os gritos de outra mulher a pedir socorro. Quando corre para acudi-la, os seus sentimentos depressivos desaparecem e ele volta a sentir-se confiante e enérgico. Mas quando desembainha a espada para matar o dragão, volta a hesitar. Pensa, o que devo usar? A espada, a corda ou o veneno? O que diria a princesa? Por momentos fica confuso. Mas depois lembra-se de como era antes de ser conhecido da princesa, naqueles tempos que só levava a espada. Num ímpeto de renovada confiança, deita fora a corda e o veneno e lança-se ao dragão com a sua espada fiel, matando-o instantaneamente, para jubilo dos habitantes da aldeia. Depois disto, o cavaleiro andante não regressou à sua princesa. Deixou-se ficar naquela nova aldeia, onde viveu feliz para sempre. Eventualmente casou, mas só depois de se certificar de que a sua nova companheira não entendia nada de nós corrediços nem de veneno. Saber que dentro de cada homem existe um cavaleiro andante é uma poderosa metáfora que ajuda as mulheres a lembrarem-se das necessidades essenciais de um homem. Embora ele, às vezes, também precise de carinho e ajuda, recebê-los em demasia irá reduzir a sua autoconfiança e aumentar a desmotivação. Como podemos desmotivar o outro sem saber? Se não tiverem consciência de que é mais importante para o sexo oposto, homens e mulheres não se apercebem de como podem estar a magoar outra pessoa. Como já vimos, tanto os homens como as mulheres comunicam inadvertidamente através de formas que, além de contraproducentes, podem até ser desmotivadoras. É mais provável que as pessoas fiquem magoadas quando não recebem o tipo de amor essencial de que necessitam. As mulheres geralmente não se apercebem de que a forma como comunicam pode magoar o ego masculino. Mas a mulher pode tentar ser sensível aos sentimentos do homem, mas como as suas necessidades essenciais dele são diferentes das dela, não consegue antecipá-las instintivamente. Compreendendo as necessidades amorosas essenciais de um homem, a mulher estará mais atenta às fontes do seu descontentamento. De seguida, apresenta-se uma lista de erros de comunicação que as mulheres cometem frequentemente em relação às necessidades essenciais masculinas. Erros que as mulheres cometem frequentemente. 1. Ela tenta mudar o comportamento dele ou ajudá-lo, sem que ele lhe tenha pedido ajuda. Por que motivo ele não se sente amado? 1. O homem não se sente amado porque ela não confia nas competências dele. Mais um erro da mulher. 2. Ela tenta mudar ou controlar o comportamento dele, partilhando os seus sentimentos negativos ou aborrecidos. Não faz mal partilhar sentimentos, mas não para tentar manipular ou punir. O motivo pelo qual ele não se sente amado. 2. O momento não se sente amado porque ela não o aceita como ele é. Erro 3 da mulher. Ela não reconhece o que ele faz por ela, mas deixa de que ele fez, não faz mal. Erro não se sente amado do homem. 3. O homem não se sente amado porque ela não demonstra qualquer apreço pelo que ele fez ou faz.
Erro da mulher 4. Ela corrige o comportamento dele e diz-lhe como agir, como se ele fosse uma criança. Motivo 4 para que ele não se sinta amado. O homem não se sente amado porque sente que ela não o admira. Quinto erro frequente da mulher, ela expressa indiretamente o que a aborrece com perguntas retóricas do tipo: como que foste capaz de fazer isso? Motivo 5 pelo qual ele não se sente amado. O homem não se sente amado porque acha que ela não aprova o comportamento dele, já não sente que é o herói. Sexto erro da mulher, quando ele toma decisões ou demonstra ter iniciativa, ela corrige-o ou critica-o. Sexto motivo pelo qual ele não se sente amado, porque ela não o incentiva a fazer as coisas sozinho. Assim como as mulheres cometem erros quando não entendem as necessidades primordiais dos homens, eles também os cometem. Os homens, geralmente, não reconhecem que a forma como comunicam é desrespeitosa para as mulheres. Um homem pode até saber que ela está descontente com ele, mas, a menos que entenda por que motivo ela não se sente amada e do que ela precisa, não será capaz de mudar a sua abordagem. Ao entender as necessidades essenciais de uma mulher, um homem pode ser mais sensível e respeitar essas necessidades. Segue-se uma lista de erros de comunicação que os homens cometem em relação às necessidades emocionais essenciais da mulher. Erros que os homens cometem. 1. Ele não ouve, distrai-se facilmente, não faz perguntas que demonstrem interesse ou preocupação. 2. Ele ouve os desabafos dela, interpreta-os literalmente e corrige-a. Pensa que ela está à procura de soluções, por isso aconselha. 3. Ele ouve, mas depois aborrece-se e culpa-a por estar a aborrecê-lo ou a deprimi-lo. 4. Ele minimiza a importância dos sentimentos e das necessidades dela. As crianças ou o trabalho são mais importantes. 5. Quando ela está aborrecida, ele explica-lhe porque é que ele tem razão e porque é que ela não deveria estar a sentir-se assim. 6. Depois de ouvi-la, ele não diz nada ou simplesmente afasta-se. Por que motivo ela não se sente amada? 1. A mulher não se sente amada porque ele não é atencioso nem demonstra carinho ou preocupação com ela. 2. A mulher não se sente amada porque ele não a compreende. 3. A mulher não se sente amada porque ele não respeita os sentimentos dela. 4. A mulher não se sente amada porque ele não se dedica a ela e não a considera especial. 5. A mulher não se sente amada porque ele não valida os sentimentos dela. Em vez disso, fala sentir-se errada e desamparada. 6. A mulher sente-se insegura porque ele não lhe dá a confiança de que ela precisa. Quando o amor fracassa. O amor geralmente fracassa porque as pessoas instintivamente dão o que gostariam de receber. Como as necessidades essenciais de uma mulher são o carinho, a compreensão e por aí fora, ela automaticamente trata-o com muito carinho e compreensão. Para um homem, esse apoio atencioso é frequentemente interpretado como falta de confiança. A necessidade essencial dele não é ser tratado com carinho e compreensão, é ser digno da confiança dela. Em seguida, ele não responde positivamente aos cuidados dela e ela não percebe porquê. Ele, por sua vez, está a dar-lhe aquilo que considera mais importante, mas que não é o que ela precisa. E é assim que eles ficam presos num ciclo interminável de sucessivos fracassos, na tentativa de satisfazerem as necessidades um do outro. A Beth queixou-se, dizendo: recuso-me a continuar a dar sem receber nada em troca. O Arthur não dá valor ao meu esforço. Eu o amo, mas ele não me ama. O Arthur reclamou, dizendo: nada do que eu faço é suficiente. Não sei o que posso fazer mais. Já tentei tudo. E mesmo assim ela não me ama. Eu amo-a, mas a nossa relação não está a funcionar. A Beth e o Arthur eram casados havia 8 anos, mas queriam separar-se porque não se sentiam amados. Ironicamente, ambos reivindicavam estar a dar mais do que recebiam em troca. A Beth acreditava que estava a dar mais e o Arthur achava o mesmo. Na verdade, estavam ambos a dar, mas nenhum deles recebia o que queria ou o que precisava. Amavam-se, é um facto. Mas como não compreendiam as necessidades essenciais do outro, o amor não conseguia vingar. A Beth dava o que precisava de receber e o Arthur fazia o mesmo. Gradualmente, chegaram a um ponto de ruptura.
Muitas pessoas desistem quando os relacionamentos se tornam difíceis, mas ficam mais fáceis quando entendemos as principais necessidades do outro, sem darmos mais, mas dando o que é necessário. Não chegamos a esse ponto de ruptura. A compreensão dos 12 diferentes tipos de amor, finalmente, porque motiva as nossas sinceras tentativas de amar fracassam. Para satisfazer a outra pessoa, tem de aprender a corresponder às necessidades essenciais dela. Aprenda a ouvir sem perder a calma. A melhor forma de um homem satisfazer as necessidades essenciais de uma mulher é através da comunicação. Como já vimos, a comunicação tem uma grande importância em Vênus. Aprendendo a ouvir uma mulher, um homem pode inundá-la de carinho, compreensão, respeito, devoção, validação e segurança. Um dos maiores desafios com que os homens se deparam quando estão a ouvir as mulheres é a frustração e a fúria que sentem porque se esquecem de que as mulheres são de Vênus e que é suposto comunicarem de forma diferente. O quadro seguinte salienta algumas formas de nos recordarmos dessas diferenças e apresenta sugestões acerca do que fazer. Como ouvir sem perder a calma? O que devemos ter presente? 1. Lembre-se de que a sua fúria resulta do facto de não compreender o ponto de vista dela e ela não tem culpa disso. 2. Lembre-se de que os nossos sentimentos nem sempre fazem sentido imediatamente, mas isso não os torna menos válidos ou indignos da sua empatia. 3. Lembre-se de que a raiva pode resultar do facto de não saber o que fazer para melhorar as coisas, mesmo que ela não se sinta imediatamente melhor. O facto de a ouvir e compreender já ajuda. O que fazer e não fazer? 1. A responsabilidade de compreender é sua. Não o culpe por estar a aborrecê-lo. Comece do zero e tente compreendê-la. 2. Respire fundo. Não diga nada. Descontraia e liberte-se do ímpeto de controlar. Tente ver o mundo através dos olhos dela. 3. Não a culpe por ela não se sentir melhor com as suas soluções. Como pode ela sentir-se melhor, o que ela procura não são soluções. Resista à vontade de lhe propor soluções. Mais pontos que devemos ter presentes. 4. Lembre-se de que não tem de concordar com ela para compreender o seu ponto de vista ou para ser um bom ouvinte. 5. Lembre-se de que não tem de compreender totalmente o ponto de vista dela para ser um bom ouvinte. 6. Lembre-se que não é responsável pela forma como ela está a sentir-se. Pode parecer que ela está a acusá-lo, mas a verdade é que ela só quer ser compreendida. 7. Lembre-se de que se ela o estiver realmente a enfurecer, provavelmente perdeu a confiança em si. No fundo, ela só é uma menina que tem medo de se abrir e magoar-se e que precisa da sua bondade e compaixão. Mais pontos sobre o que deve e não fazer. 4. Se quiser expressar um ponto de vista diferente, deixe-a terminar e reformule o ponto de vista dela antes de dar o seu. Não levante a voz. 5. Explique-lhe que não o compreende, mas quer compreendê-la. Assuma a responsabilidade de não ter entendido. Não faça julgamentos nem insinue que é impossível entendê-la. 6. Abstenha-se de se defender até que ela sinta que compreendeu e que se preocupa com ela. Só depois poderá explicar ou pedir desculpa. 7. Não discuta os sentimentos ou as opiniões dela. Espere para retomar a conversa quando a carga emocional for menor. Pratique a técnica da carta de amor descrita no capítulo 11. Quando um homem consegue ouvir os sentimentos de uma mulher sem ficar irritado e frustrado, está a dar-lhe um presente maravilhoso. Ela sente a segurança necessária para poder expressar-se. Quanto mais ela se expressa, mais se sente ouvida e compreendida e mais capacidade tem de dar a um homem a confiança, a aceitação, o apreço, a admiração, a aprovação e o incentivo de que ela precisa. A arte de fortalecer um homem. Assim como os homens têm de aprender a arte de ouvir para atender às necessidades essenciais de uma mulher, as mulheres precisam de aprender a arte de fortalecer um homem. Quando uma mulher pede ajuda a um homem, dá-lhe a oportunidade de alcançar todo o seu potencial. Um homem sente-se mais forte quando a mulher demonstra que confia nele e o aceita, aprecia, admira e aprova e incentiva. Como na nossa história do Cavaleiro Andante, muitas mulheres tentam ajudar os seus homens para os tentar melhorar, sem saberem que estão a enfraquecê-los ou a magoá-los. Quando tentam mudá-los, negam-lhes a confiança, a aceitação,
O apreço, a admiração, a aprovação e o incentivo são as suas necessidades principais. O segredo para que um homem se sinta mais forte é nunca tentar mudá-lo ou melhorá-lo. Acredito que queira muito que ele mude, mas não haja nesse sentido. A menos que ele lhe peça diretamente e especialmente, nunca estará disposto a que o ajudem a mudar. Confie, não aconselhe. Em Vênus, dar conselhos é considerado um gesto de amor, mas em Marte não. As mulheres não se podem esquecer de que os marcianos não dão conselhos, a menos que peçam. Uma demonstração de afeto seria acreditar que um marciano é perfeitamente capaz de resolver sozinho os seus problemas. Mas isso não significa que uma mulher deva atrair os seus sentimentos. Não tem mal nenhum sentir-se frustrada ou irritada, desde que não o tente mudar. Qualquer tentativa nesse sentido é prejudicial e contraproducente. Quando uma mulher ama um homem, geralmente começa por tentar melhorar o relacionamento e, na sua exuberância, transforma-o num alvo das suas melhorias. Dá início ao processo gradual da lenta reabilitação do seu companheiro. Quando os homens resistem à mudança, ela tenta mudá-lo ou melhorá-lo de inúmeras maneiras. Acha que as suas intenções são um nítido sinal de amor, mas ele sente-se controlado, manipulado, rejeitado e menosprezado. E vai resistir teimosamente porque se sente rejeitado. Quando uma mulher tenta mudar um homem, ele não recebe a confiança e aceitação de que realmente precisa para mudar e crescer. Quando coloca esta questão a uma sala com centenas de mulheres e homens, todos relatam a mesma experiência. Quanto mais uma mulher tenta mudar um homem, mais ele resiste. O problema é que, quando um homem resiste às suas tentativas de melhorá-lo, ela interpreta mal essa reação. Pensa erradamente que ele não está disposto a mudar porque não a ama o suficiente. Contudo, a verdade é que ele resiste à mudança porque acredita que não é suficientemente amado. Quando um homem se sente amado, digno de confiança, aceite, apreciado e assim por diante, começa automaticamente a mudar, a crescer e a melhorar. 2 tipos de homem, um tipo de comportamento. Existem 2 tipos de homem. Um que se torna incrivelmente defensivo e teimoso quando uma mulher tenta mudá-lo, e outro que concorda com a mudança para mais tarde se esquecer do que disse e voltar aos velhos comportamentos que tinha. Um homem ou resiste ativamente ou resiste passivamente. Quando um homem não se sente amado tal como é, repete consciente ou inconscientemente o comportamento que não é aceito. E sente uma vontade incontrolável de repetir esse padrão até se sentir amado e aceito. Para um homem se aperfeiçoar a si mesmo, precisa de se sentir amado e aceito. Caso contrário, defende-se e mantém o mesmo padrão de comportamento. É preciso que ele sinta que é aceito tal como é, para depois, sozinho, tentar melhorar. Os homens não querem que alguém os melhore. Tal como os homens querem explicar às mulheres por que motivo não devem ficar chateadas, as mulheres querem explicar-lhes por que razão não devem comportar-se como se comportam. Assim, como os homens querem erradamente consertar as mulheres, elas tentam erradamente melhorar os homens. Os homens veem o mundo através de olhos marcianos. O lema deles é: se não está estragado, não se conserta. Quando uma mulher tem de mudar um homem, ele recebe a mensagem de que ela acha que ele está estragado. Isso magoa-o e deixa-o na defensiva. Não se sente amado nem aceito. Um homem precisa de se sentir aceito, independentemente das suas imperfeições. É difícil aceitar as imperfeições do outro, principalmente quando vemos formas de os aligeirar. No entanto, torna-se mais fácil quando entendemos que a melhor maneira de ajudar a crescer é parar de tentar mudá-lo, seja de que maneira for. O quadro seguinte apresenta uma lista de formas como uma mulher pode ajudar um homem a crescer e a progredir, desistindo de o tentar mudar. O que ela tem de se lembrar? 1. Não lhe faça muitas perguntas quando ele está aborrecido. Caso contrário, ele sentirá que está a tentar mudá-lo. 2. Desista de tentar melhorá-lo, seja de que maneira for. Para crescer, ele precisa do seu amor, não de se sentir rejeitado. 3.
Quando lhe dá conselhos que ele não lhe pediu, ele conclui que não confia nele e sente-se controlado ou rejeitado. 4. Quando um homem se torna teimoso e resiste à mudança, é sinal de que não se sente amado. Tem medo de admitir os seus erros, pois teme não ser amado. 5. Se fizer sacrifícios na esperança de que ele faça o mesmo por si, ele vai se sentir pressionado a mudar. 6. Pode partilhar sentimentos negativos sem o tentar mudar. Quando um homem se sente aceite, é mais fácil para ele ouvir. 7. Se ele lhe der instruções e tomar decisões por ele sentir-se-á constantemente corrigido e controlado. O que ela pode fazer? 1. Ignore o facto de ele estar aborrecido, a menos que ele queira falar sobre o assunto. Demonstre alguma preocupação, mas não demasiada, para tentar incentivá-lo a conversar. 2. Acredite que ele é capaz de crescer sozinho. Partilhe honestamente os seus sentimentos com ele, mas sem exigir que ele mude. 3. Seja paciente e acredite que ele vai aprender sozinho aquilo que precisa de aprender. Espere que lhe peça o seu conselho. 4. Demonstre-lhe que ele não tem de ser perfeito para merecer o seu amor. Pratique a arte de perdoar. Consulte o capítulo 11. 5. Tente fazer as coisas por si mesma e não depender dele para ser feliz. 6. Quando partilharem sentimentos, mostre-lhe que não pretende dizer-lhe o que fazer, mas quer que ele tenha em consideração os seus sentimentos. 7. Descontraia e renda-se. Aprenda a aceitar a imperfeição. Os sentimentos dele são mais importantes do que a perfeição. Não lhe dê sermões nem o corrijam. À medida que os homens e mulheres vão aprendendo a apoiar-se mutuamente das formas mais condizentes com as respectivas necessidades específicas, a mudança e o crescimento serão automáticos. Com uma maior consciência das 6 necessidades essenciais da pessoa que tem ao seu lado, será mais fácil redirecionar a sua ajuda e tornar os relacionamentos consideravelmente mais tranquilos e gratificantes.